Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E este vídeo aqui, ele é sobre a atividade número 21 do dia 1º de junho deste ano de 2020. Tá? Essa atividade 21, ela é sobre os números divisores. Então vamos ver aqui. O que é um número divisor? Tá? O que eu vou fazer nesse vídeo é ler junto com vocês aqui o texto, tá? E vou dando anotações, tomando notas e explicando o que for necessário, tá? Então vamos lá. Na atividade 20 falamos sobre múltiplos de um número. Nesta atividade vamos falar sobre divisores ou fatores de um número. Sempre que dissermos divisores ou fatores, as duas palavras são sinônimos. O que é sinônimo? Sinônimo é quando a gente diz que duas palavras têm o mesmo significado. Então, divisores e fatores, eles são sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado. Divisor e fator. Tranquilo? Na prática, significam a mesma coisa. Tá? Isso na matemática, tá, gente? Em outros assuntos, pode ser que fator signifique outras coisas. Mas o que significa divisor? Como o próprio nome já diz, um número divisor de um outro é um número em que é possível realizar uma divisão exata, ou seja, uma divisão que não sobra resto. Você consegue dividir tudo e não sobra nada sem dividir. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o número 4 ele é um divisor de 24. Porque se você pegar o 24 e dividir por 4, você vai ver que o resto vai dar zero, não sobra nada sem dividir. Não resta nada. O número 5 é um divisor de 30. Porque se você pegar o 30 e dividir por 5, mesma coisa, tá? Não vai restar nada. Veja que interessante. Como já sabemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas, os números múltiplos, que é da atividade 20, atividade anterior a esta aqui, e os números divisores, tanto os múltiplos quanto os divisores, esses números eles têm também uma relação de inversa. Assim como existe a multiplicação sem inversa da divisão, operação inversa, os números múltiplos e os números divisores eles são inversos. Vamos ver o que significa isso aqui. Tá? Veja os exemplos. Olha só que interessante. Ó. 24 é um múltiplo de 4. Sim, 24 é um múltiplo de 4 da aula passada. Significa necessariamente que 4 é um divisor de 24. Tá? E se você sabe que o 30 é um múltiplo de 5, necessariamente você sabe que o 5 é um divisor de 30. Se você sabe que o 9 é um divisor de 81, necessariamente você sabe que o 81 é um múltiplo de 9. Tá? E se você sabe que o 3 é um divisor de 9, necessariamente você sabe que o 9 é um múltiplo de 3. Sempre vai ser assim. Não existe ser múltiplo de um lado e não ser divisor do outro. Sempre. Um vai ser múltiplo daquele e o outro vai ser um divisor. Certo? Sempre vai ser assim. Não tem como sair dessa lógica. Sempre que encontramos um número múltiplo, também já encontramos, sem querer, um divisor e vice-versa. Então, de novo, um exemplo qualquer aqui. Ó. Se eu sei que 27 é múltiplo de 3, necessariamente, tá? Eu sei que 3 é um divisor de 27. Tranquilo, gente? Tranquilo. Qualquer coisa assim sempre vai existir. Mas, professor, e a outra palavra, números fatores? O que significa? A palavra fator
ela significa literalmente um pedaço ou uma parte de alguma coisa, tá? Então, fator significa um pedaço ou uma parte. Na matemática, nós também chamamos os divisores de fatores. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque todo número é composto por outros números, ou seja, fatores, com exceção dos números primos que nós vamos ver um pouco mais para frente. Por enquanto a gente não está vendo os números primos ainda. Mas, no geral, todo número ele é composto por fatores. Por exemplo, o 24, tá? O 24 não é a mesma coisa que 4 vezes 6? 4 vezes 6 não é a mesma coisa que 24? Sim, é a mesma coisa. Então, significa que o 24 é composto por 4 e é composto por 6. Então, o 4 é um fator do 24 e o 6 é um fator do 24. Também significa, nesse caso, que se você pegar o 24 e dividir por 4, vai dar uma divisão exata. E se você pegar o 24 e dividir por 6, também vai dar uma divisão exata. Então, tanto o 4 quanto o 6 são divisores do 24, ou seja, fatores. Tranquilo, gente? Então, olha só. O 24 é composto do 4 e do 6, né? 4 vezes 6. É composto pela multiplicação 4 vezes 6. Então, o 4 é um fator de 24 e o 6 também é um fator de 24. E o 30? O 30 ele é a mesma coisa que 6 vezes 5. Então, o 30 ele é composto pela multiplicação 6 vezes 5. Então, o 6 é um fator de 30 e o 5 também é um fator de 30. São pedaços do 30 dentro de uma multiplicação. Tranquilo? E o 9? O 9 é composto pela multiplicação 3 vezes 3. Então, o 3 é um fator do 9. E no caso do número 9, o outro fator também é 3. Então, quais são os dois fatores do 9? 3 e 3. Tranquilo? Isso aqui vai ser importante mais para frente, quando a gente aprender a fazer fatoração. A gente vai descobrir uma forma de descobrir todos os fatores de um número. Tranquilo, gente? Continuando aqui então. Como descobrir se um número é divisor ou fator de outro, tá? Pessoal, até agora eu falei tudo isso daqui para explicar o porquê de a gente chamar divisor e fator ser a mesma coisa. Tá certo, gente? Muito bem. Então vamos lá. Continuando aqui. Nós vimos que existe uma relação entre números múltiplos e divisores. Tá? Então, descobrir se um número é divisor de outro, podemos fazer da mesma maneira que vimos na atividade 20, aplicando uma divisão. Se o resto da divisão for zero, o número é um divisor. Se o resto da divisão for qualquer outra coisa, o número não será um divisor. Tá? E aqui, no texto, eu coloquei exatamente os mesmos exemplos da atividade anterior, atividade 20, para mostrar para vocês que é uma coisa muito simples. Tá? Então veja só, eu vou até fazer a conta aqui de novo. Ó. Será que 3 é um divisor do número 99? Então, mesma coisa, a mesma conta que eu fiz no outro vídeo também, né? 99 dividido por 3. Tá? O 9 já é maior que o 3, então vou pegar o 9 para dividir por 3. Na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 9 é o próprio 9. E o número que eu fiz vezes 3 para dar 9 foi o 3. Vou tirar o resto. 9 menos 9, 0. Abaixa esse 9 aqui. Agora eu tenho 9 para dividir para 3. Na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 9 é o próprio 9. Tá? E o número que eu fiz vezes 3 para dar 9 é o 3 também. 9 menos 9 deu 0. O que ele falou quando dá 0? Se o resto da divisão for 0, o número é um divisor. Olha a pergunta. Será que 3 é um número divisor de 99? Resto 0. Sim, 3 é um número divisor de 99. Tranquilo? E esse segundo exemplo aqui também.
Será que 2 é um número divisor de 55? Vou fazer a conta aqui de novo, mais uma vez. 55 dividido por 2. O 5 já é maior que o 2, então dá para dividir. Na tabuada do 2, o que chega mais perto do 5 é o 4. E que número que eu fiz vezes 2 para dar 4 foi o 2. 5 menos 4 dá 1. Esse outro 5 aqui eu abaixo deste lado. Na tabuada do 2, o número que chega mais perto do 15 é o 14. E o número que eu fiz vezes 2 para dar 14 foi o 7. 15 menos 14 dá 1. Resto 1. Vamos ver o que ele disse quando o resto dá 1, né? Se o resto for qualquer outra coisa que não seja 0, então o número não é um divisor. Então vamos voltar à pergunta aqui. Será que o 2 é um número divisor de 55? Resto 1 não é um divisor. Tranquilo? 2 não é um divisor de 55. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Na atividade 20, continuando aqui. Na atividade 20, fizemos a pergunta. Será que 99 é um número múltiplo de 3? E agora a gente fez a pergunta ao contrário. Será que 3 é um divisor de 99? Tá? Perceba que nós fizemos exatamente as mesmas divisões e que apesar de a pergunta ter sido feita ao contrário, a resposta é exatamente a mesma. Na atividade 20, a gente olhava, o nosso foco era o número 99, porque a gente queria saber se era múltiplo. Agora o foco é o número 3, porque a gente quer saber se é divisor. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Antes vimos que um número tem infinitos múltiplos. E quantos divisores um número tem? Se perguntar quantos divisores um número tem, olha aqui a resposta, né? Depende do número, tá? Mas sempre é uma quantidade finita de divisores. Professor, mas não tem infinitos múltiplos? Sim, múltiplos têm infinitos, porque você pode pegar um número e multiplicar pelo número que você quiser até o infinito. Agora, divisores não. Se você pega um número, só tem alguns números que você consegue dividir e dar exato. Não tem infinitos números que você consegue dividir e dar exato. Entende? Então vamos continuar aqui. Ó. Sempre uma quantidade finita de divisores. Podem ser um divisor, dois divisores, 3, 4, 5, mas nunca será infinito. Veja os exemplos. Olha só o conjunto dos divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. É o 5 não, né? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tá? Quando se divide 24 por todos eles, todas as contas dão resto zero. Conjunto dos divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Tá? E o conjunto dos divisores de 9, 1, 3 e 9. Só. Todos esses números ali, 1, 3 e 9, se você pegar o 9 e dividir por eles, resto zero. Tá? Veja que 9, o número 9, tem 3 divisores. O número 30 tem 8 divisores. E o número 24 tem 5, 6, 7, 8 divisores. Tá? Então, depende do número que você está falando, vai mudar o número de divisores. O que você precisa lembrar é que é uma quantidade finita de divisores, não uma quantidade infinita. Então, se perguntar, um número qualquer, ele tem quantos divisores? Você pode responder, é uma quantidade finita. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Os exercícios, tá? Explique com as suas palavras o que é um divisor. Você vai dar uma leitura, uma lidinha no texto mais uma vez e explicar com as suas próprias palavras, tá? O que é um divisor, tá? Por que na matemática chamamos os divisores também de fatores? Também está lá no texto, tá? Número 3. Responda armando e montando os cálculos. Será que o 2 é um divisor de 60? Que cálculo que você tem que fazer para saber?
tá? Faça os cálculos, veja e diga que sim ou não, tá? 3 é um divisor de 55? 10 é um divisor de 100? 22 é um divisor de 222? Será que é ou será que não é? Número 4. Responda usando apenas estes números, tá? 35, 6, 12, 14, 17, 8. Você vai ter que responder essas 4 perguntas ali da número 4 usando apenas esses 6 números, não pode usar mais nenhum outro. Letra A. Qual desses números é o divisor de 32? Qual desses números aqui é o divisor de 32? 5 é divisor de qual desses números? Qual desses números aqui que dá para dividir por 5 e dar exato? Né? 7 é divisor de 2 desses números. Quais são eles? 2 desses números aqui dá para dividir exatamente por 7. Quais são eles? Letra D. Quais são os 2 divisores de 12? Tá? Desses números aqui, tá? 2 desses números aqui podem ser, você pega o 12 e dividir por eles, vai dar exato. Tá? Número 4. Responda. Um número qualquer tem quantos divisores? Ah, falei bastante, né? O número 9 tem quantos divisores? A gente falou antes no texto ali, tá? Só dá uma lida no texto. O número 30 tem quantos divisores? Mesma coisa, falamos antes no texto. E o desafio é o seguinte, minha gente. Descubra todos os divisores do número 60. Quantos divisores será que tem o número 60? Você já sabe que é uma quantidade finita, tá? Eu coloquei isso aqui como desafio pelo seguinte. Essa questão ela vai ficar muito, muito, muito fácil de responder depois que a gente vê sobre fatoração, tá? Porque quando a gente vê fatoração, a gente descobre que o número 60, tá? O número 60, ele é igual à multiplicação 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá? Se você fizer essa multiplicação, vai dar 60. Então, a gente já vai saber que o número 2, tá? Vou fazer até de outra cor aqui. O número 2 já é um divisor de 60, tá? O número 3 já é um divisor de 60 e o número 5 já é um divisor de 60. Tá? Você pode pegar esses números aqui, 60 dividido por esses números, vai dar uma divisão exata. E também, se você pegar esses números e multiplicar, também vão ser divisores de 60. Como assim, professor Fausto? Olha só, quanto é que é 2 vezes 3? É 6, né? Então, 6 também vai ser um divisor de 60. Quanto é que é 2 vezes 2? É 4, né? Então, o 4 também vai ser um divisor de 60. Quanto é que é 2 vezes 3? 6, já foi, né? Quanto é que é 2 vezes 5? É 10, né? Então, o 10 também vai ser um divisor de 60, tá? E quanto é que é 2 vezes 2 vezes 3? 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, o 12 também é um divisor de 60. E assim por diante, tá, gente? Eu quero ver como desafio se vocês conseguem escrever todos os divisores do número 60, tá? Essa questão ela vai ficar mais clara e mais fácil depois que a gente aprender sobre fatoração. Por enquanto, vocês podem ver essa questão apenas como um desafio mesmo, tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos para vocês. Até a próxima.